Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta sexta-feira. Enfim, chegou a sexta-feira, dia 25 de agosto. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no assunto do dia vamos falar mais sobre cirurgia bariátrica. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia e muito mais. Só lembrando que o programa está imperdível. E a gastroplastia, também conhecida como cirurgia bariátrica, chamada também de cirurgia da obesidade ou ainda cirurgia de redução do estômago. É literalmente a plástica do estômago. Significa o quê? Gastro é igual a estômago e plastia, plástica. Quem tem como objetivo, na verdade, reduzir o peso das pessoas com o IMC muito elevado. A bariátrica é uma cirurgia realizada em pessoas com peso muito acima do ideal, os chamados obesos mórbidos. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, a entender mais sobre esses termos que acabamos de falar, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com dois profissionais que entendem e muito sobre o tema. O primeiro, o Dr. Joaquim Branco. Dr. Joaquim Branco é cirurgião bariátrico e vai nos ajudar a entender mais todo esse processo. Também vai nos auxiliar com dicas e orientações o Dr. Luciano Teixeira, ele que é endocrinologista e professor de endocrinologia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é chefe do Serviço de Metabologia e Obesidade do Hospital das Clínicas aqui de Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui os nossos convidados de hoje, mas a partir deste momento vamos conhecer a história de Karina, que já perdeu mais de 70 quilos após uma cirurgia bariátrica. Confira! Na fase mais alta da obesidade de Karina, ela chegou a pesar mais de 150 quilos. E dois fatores colaboraram muito para que a corretora de imóveis começasse a aumentar de peso. Primeiro, a quantidade de casos de obesidade na família e depois, a ansiedade. Na verdade, eu tinha um histórico familiar. A família do meu pai é uma família de obesos, né? Boa parte da família tem tendência a engordar. Então eu já tinha esse histórico. Meu pai é diabético, meu avô é diabético. Então eu venho de uma família com histórico para obesidade. E o que acontece é que no desenvolver dos anos, né, eu fui apresentando sinais de ansiedade. A briga com a balança era frequente e para vencer a guerra contra a obesidade, Karina tentou de tudo. E mesmo com todas as tentativas de emagrecimento, com vários tipos de dieta, vários tipos de métodos, eu nunca conseguia obter o peso devido, o peso ideal. Nunca conseguia. Eu emagrecia um pouco, mas daqui a pouco, de novo, eu estava engordando tudo outra vez, entendeu? A solução para que Karina perdesse mais de 70 quilos foi a cirurgia bariátrica. Mas antes de passar pelo procedimento, ela teve que realizar alguns exames e ter acompanhamento psicológico e nutricional. Quando eu resolvi fazer a cirurgia, eu tinha 132 quilos. Foi quando eu fui ao médico, fiz a avaliação, comecei a conversar com o médico, ele me encaminhou para uma psicóloga e uma nutricionista, né? E aí eu dei andamento a esse tratamento. Começou logo com a psicóloga e a nutricionista. Foram 6 meses, na verdade, né? Tratando com psicólogo e nutricionista. Então, no período de 3 meses, eu engordei de 131 quilos para 158 quilos. Na cirurgia, a técnica escolhida pelos médicos foi o bypass, onde é criado um caminho mais curto no estômago do paciente para que o alimento chegue rapidamente ao sistema gástrico, acelerando o processo de digestão. E o procedimento foi um sucesso. Fiz um método que faz 3, digamos assim, para garantir mesmo, né? Um método, se eu não me engano, é bypass, alguma coisa assim. E hoje eu tenho um compressor, um anel de silicone no estômago. Meu estômago ele é grampeado em 70%, certo? E o meu ilho ele é ligado direto nesse novo estômago. Então o meu intestino ele também foi desviado, digamos assim. Parte do meu intestino, parte da minha alimentação não passa por aquela absorção normal.
Tudo isso foi estudado. Eu vi que, de fato, isso seria ruim, porque eu iria deixar de absorver alguns nutrientes, iria ter que repor com comprimidos, porém eu ia ter a segurança de que essa cirurgia iria me dar para o resto da minha vida. E, de fato, tem 11 anos que eu estou operada, que eu fiz a cirurgia bariátrica e nunca engordei. 11 anos já se passaram da bariátrica e há 11 anos também, Karina recebeu sua nova vida. Sou mais leve, consigo fazer mais a disposição de antes, de 11 anos atrás, não é igual a de hoje. Hoje eu tenho bem mais disposição para poder fazer tudo que eu quero fazer. A redução do peso, para você ter noção, hoje, com o corpo que eu tenho, eu entro numa lado da calça que eu usava antes. Eu vestia o número 60. Entendeu? Hoje eu visto o número 44, 46, que agora depois da gravidez, na gravidez eu passei a usar 46. Então é tudo diferente. Tudo diferente, é maravilhoso. Eu super indico, porque assim, muitas vezes a gente tenta várias formas, várias dietas, né? Busca vários mecanismos para emagrecer e não consegue. Pois bem, que mudança, né, da Karina, a gente vê no depoimento e algumas fotografias também, que houve uma mudança sim, uma mudança significativa, e ela disse que recomenda também. Mas será que você que está em casa, está acima do peso, você pode fazer esse procedimento cirúrgico? Daqui a pouquinho os nossos convidados vão te responder isso e muito mais aqui no decorrer do nosso programa. Mas a partir deste momento a gente vai lançar a enquete onde você vai poder interagir. Venha participar conosco aqui do programa Assunto do Dia, venha tirar a sua dúvida, mas antes responda aqui. A nossa pergunta da enquete de hoje é a seguinte, olha só. Enquete do dia, você conhece alguém que precisou fazer uma cirurgia bariátrica para emagrecer? Liga pra gente, participa, 3424-1977, linha interativa aberta a partir deste momento e disponível para você ligar para a gente, responder aqui a nossa pergunta e também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados de hoje. Vem interagir também através da internet. Acessando facebook.com/assunto do dia, você também vai poder mandar a sua dúvida, deixar algum depoimento também sobre o tema. Daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo aqui no nosso programa. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Manda aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho os nossos convidados eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, em 2016, o número de intervenções feitas aqui no Brasil cresceu 7,5% em relação a 2015, o ano anterior, chegando a um total de 100 mil procedimentos cirúrgicos de cirurgias bariátricas. As mulheres, elas correspondem a 76% dos operados. Há anos o país ocupa o segundo lugar no mundo em quantidade de cirurgias, atrás apenas dos Estados Unidos. Aqui, a maioria ocorreu na rede privada. Apenas 8% dos procedimentos foram realizados pelo SUS, Sistema Único de Saúde. 5 estados não dispõem ainda de um hospital credenciado para esse procedimento, por isso, a fila de espera em certos locais, ultrapassa essa fila de espera, ultrapassa 4 anos essa espera. Então vamos aprender mais sobre o tema, vamos dar boas-vindas agora aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no Assunto do Dia. Dr. Joaquim Branco, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bom dia, é uma oportunidade ímpar, sempre conseguir atingir a grande população com informações entendíveis, que eles consigam entender bem a filosofia, a maneira e por que fazer a cirurgia bariátrica. Também queria dar as boas-vindas ao Dr. Luciano Teixeira, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso programa. Estou muito feliz pelo convite, eu acho que isso aí realmente é um problema mundial. Para você ter uma ideia, tem mais de 2 bilhões de pessoas no mundo acima do peso, 2 bilhões, aí realmente é uma das 10 causas mais frequentes de mortalidade, não é uma doença, é uma doença crônica com grandes problemas de comorbidade, levando à mortalidade. Então, não é estética, a maioria pensa estética, mas é um assunto espetacular. Você está muito... E com o Joaquim, então, Estamos bem assessorados feliz hoje aqui no programa, né? Vamos ter uma aula, na verdade, com dois profissionais que entendem muito sobre o assunto. A gente viu o exemplo da Karina, mudança de vida, perdeu mais de 70 quilos, ganhou muita qualidade de vida, né? E ela disse que recomenda para quem quiser fazer. Mas isso só basta, essa recomendação, doutor Joaquim Branco? Como é que a gente compreende o perfil da pessoa? Qualquer pessoa pode fazer essa cirurgia bariátrica ou não? Tem restrições? Há restrições, há avaliações.
não é uma cirurgia física somente, ela é uma cirurgia física, psicossocial. A partir do momento que o cirurgião e a equipe multiprofissional entendem que é uma mudança de vida, melhoria de qualidade de vida, mas tem que ter alguns pré-requisitos. Ter psicologia importante de aceitação de restrições, psicologia de aceitação do novo ser que vai ser visto no espelho, modificação do tipo de alimentação, a certeza de que deve ser acompanhado sempre ao longo da vida após a cirurgia bariátrica. Não é uma cirurgia de resolução rápida, nem é definitiva do ponto de vista só operar e acabou. Não, nós necessitamos do endocrinologista antes, durante e depois. É importante a psicóloga, que foi citada pela cliente, é muito importante a nutricionista, muito mesmo, e é importante a empatia, o rapport, o relacionamento do cirurgião e a sua equipe com o profissional e os familiares. Eu digo sempre e repito, já disse agora, vou repetir, é uma cirurgia física, psicossocial. Se o cliente não tiver esse perfil, é melhor não operar. A gente explicou no começo do programa, a gente também trouxe, né, alguns termos que quem está em casa meio que ficou sem compreender um pouco. No caso do índice de massa, né, corporal, IMC, que a gente falou, né, é isso mesmo. Né? Como é que se mede isso? Como é que se chega a esse IMC? O endócrino, ele pode fazer esse procedimento ou é o endócrino que faz, doutor? Eu acho que todo mundo faz, a regra é muito simples, é o peso da pessoa em quilos sobre a altura ao quadrado. Né? Então, você, 180 quilos, vamos estar, 1,80 m, 180 dividido por 1,8 vezes 1,8. Então, você encontra um número aí. Então, mundialmente, o IMC acima de 40, não tenha dúvida nenhuma que esse paciente já tem indicação, obesidade grau 3. Agora, entre 35 e 40, também com comorbidade, diabetes, hipertensão, obesidade grau 2. Grau 1, justamente é quando você tem de 30 a 40, acima de 40, grau 3. E o grau 1 é justamente de 27 a 30 com comorbidade. Acima de 27, é por isso que a gente tem essa cirurgia, que a gente diz que cirurgia mórbida para paciente mórbido, porque tem a cirurgia metabólica. Então, quer dizer, pacientes acima de 27, um diabetes totalmente descontrolado, que você não consegue controlar, o paciente não consegue perder peso, já é uma indicação em vários países para uma intervenção cirúrgica. Porque, na realidade, hoje em dia, a cirurgia é o único tratamento realmente definitivo, entre aspas, porque isso é uma doença crônica, você não cura a doença, mas você controla melhor do que o armamentário que a gente tem de medicações, de dieta, entendeu? Mas isso é como exatamente o Joaquim falou, precisa de coordenação, tratamento multifatorial, não é só o cirurgião faz a parte dele. A parte psicológica é super importante, o psicólogo, o nutricionista, o preparador físico, o nutrólogo, porque esse paciente tem uma característica, desculpa eu também, mas a característica difícil é porque eles perdem, acham que estão bons da doença e não estão, porque não cura, e desaparecem, e somem. Eu não sei se a experiência de Joaquim é essa. Vamos falar da preparação do antes, né? A gente ouviu falar que precisa dessa equipe, né? Uma equipe multidisciplinar, vários profissionais envolvidos nesse processo todo. Quanto tempo demora essa preparação para a cirurgia bariátrica? Da decisão, geralmente ocorre essa decisão da cirurgia ainda com o endocrinologista ali também nesse acompanhamento, depois, após isso, né? Quanto tempo leva em média? Olha, quando nós começamos o projeto há 21 anos, nós achávamos que demorávamos muito, de 5 a 6 meses. Não tinha ainda a integração da conscientização, inclusive dos profissionais. Hoje a média é de menos de 2 meses, 2 meses e meio. Por quê? A equipe multiprofissional, o primeiro elemento é o endocrinologista, ou o cardiologista, ou o ortopedista, encaminhar. Eu não consigo mais dominar as dores das articulações, que são os ortopedistas, as pressões altas, os endocrinologistas não conseguem dominar realmente as taxas, nem o diabetes, nada. Portanto, ele vai ao cirurgião. Do cirurgião, traçar o perfil. O que é traçar o perfil do cirurgião? A experiência que ele tem de lidar com essas pessoas. Elas são, às vezes, ou muito tímidas ou muito destemidas. Vão com muita sede ao pote. Faz medo. Nós devemos sempre, sempre analisar o cliente, seus familiares. Nunca fazer a consulta só com o cliente. Só com o familiar. Por quê? Porque há outros dados que podem ser dados por quem convive com ele. O cirurgião está ali na frente dele, mas ele pode dizer coisas vãs.
Segundo, uma equipe multiprofissional. São 6 profissionais da área de saúde que na primeira consulta, se tiver esse índice de massa corpórea, que é um primeiro elemento, mas não é o fundamental. Como disse o professor Luciano, nós nos baseávamos no IMC de 40. Hoje não, operamos com 30, 32. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem suas características, suas doenças, suas consequências. Daí ele vai para nutricionista, psicólogo, o endocrinologista, o cardiologista, o pneumologista e o ortopedista. Então, ele é cercado de informações, tanto o profissional quanto eles. Depois ele vai fazer os exames, a endoscopia, o raio-x de tórax, o ultrassom, toda a bateria de exames laboratoriais, vai fazer um teste de função pulmonar. Por quê? Porque a cirurgia é uma cirurgia de grande porte. Hoje em dia já é uma cirurgia com rotinas, mas é uma cirurgia de grande porte. Você deve, como cirurgião e como equipe multiprofissional, ser avaliado de uma maneira global. Para aí você pode indicar a cirurgia depois de uma média de 2 a 3 meses. Quando se chega aí nesse IMC ideal para fazer a cirurgia, é o paciente também que decide quantos quilos ele quer perder após esse processo cirúrgico? Como é que existe, né? Como é que vocês fazem esse diálogo? Porque eu acho que muitos chegam, né? Doutor, estou fazendo essa cirurgia porque eu quero perder X quilos. É assim que funciona, doutor? Acho que, lógico que não, entende? Porque, na realidade, a gente não... Então, a previsão nossa é muito limitada. Porque, inclusive, existe uma recidiva. Existe o quê? Um grau de 20%, 30% de pessoas que se operam, emagrecem e depois voltam a engordar novamente. Então, como eu disse, ele não cura a doença, ele controla. Então, é um paciente que tem que ter controle médico pro resto da vida. Entende? Agora, em termos clínicos, se você tiver uma perda de peso de 10%, repara só, 10% do peso inicial, você já encontra uma melhora, melhora clínica, vamos dizer assim, de colesterol, triglicerídeo, mas, logicamente, o pessoal quer ficar magro e, às vezes, até excede, entra até em anorexia nervosa. Então, daí o acompanhamento multidisciplinar, principalmente psicológico, o psiquiatra, mas eu até brinquei, eu fiz um levantamento, eu e o pessoal do HC, justamente a procura, porque eles desaparecem, ele não volta. Quando volta é por causa de complicações, como anemia, como deficiência de vitamina. Então, é um paciente que tem que ter muita cautela. Fora a compulsão que existe, não fica boa, ele, em vez de comer, vai beber. Então, não sei se Joaquim tem, mas a experiência que eu estou tendo também de alcoolismo, de muita coisa que não devia estar aí. A gente falou desse crescimento, né? O crescimento das intervenções. O último dado que temos acesso é 2016. E comparando 2016 com 2015, foi um aumento de 7,5%. Um total de 100 mil procedimentos, deixando o Brasil em segundo lugar, né, no ranking dos países que mais operam pessoas acima do peso. Dessas 100 mil cirurgias em 2016, doutor Joaquim Branco, tem muita contribuição? Muita, muita. Pernambuco hoje e ontem, e antes de ontem, há tempos, foi pioneiro. Tivemos um cirurgião que fez a primeira cirurgia, lá do HC, doutor Edmundo Ferraz. Eu fiz a segunda cirurgia, fiz a primeira por videolaparoscopia. Nós já temos tradição do Nordeste, né? Nós informamos e orientamos os colegas do Nordeste a fazer a cirurgia. A cirurgia hoje ela é mais padronizada do ponto de vista de tecnologia. Hoje nós temos a videocirurgia, que é uma cirurgia que veio realmente para talvez fazer a mesma coisa que fazíamos antes, mas com uma qualidade melhor, com falta, não tem mais dor, não tem hérnia, não tem, a possibilidade de infecção é pequena, retorno precoce ao trabalho, não tem nem ponto para tirar, etc, etc. Então, essa tecnologia já patenteada, já como rotina, melhorou o número de cirurgia. Só que é preço, é material importado, são os famosos grampeadores. Os hospitais públicos têm uma certa dificuldade, porque eles têm umas limitações, uma fila de espera grande para pouco material para operar esses pacientes. Na clínica privada, que hoje não existe mais privada, são os planos de saúde, já há uma abertura maior, mas há exigências também de comportamento, de orientação de quem vai ser operado. Não é uma coisa fácil chegar à cirurgia bariátrica. O mais difícil é definir quem vai ter melhores resultados, que não é fácil, é psicólogo, cirurgião, a experiência, mas normalmente eu digo que operar um cliente obeso é um casamento civil sem direito a divórcio. É continuar sempre lidando com ele, sempre na busca ativa do familiar. Como vai fulano? Como está o relacionamento dele? Todo ano, eu digo sempre, todo ano tem que vir ao consultório, tem que refazer os exames, tem que ir ao endocrinologista, tem que ir à psicóloga, tem que ir à nutricionista, tem que se cuidar, porque a doença existe, ela está nele. Agora,
ele pode ser modificado, o curso da doença, com a diminuição da quantidade de alimento, a gastroplastia, com a diminuição da absorção, que ela explicou razoavelmente bem para quem é leigo, diminuição da absorção das gorduras. São dois elementos importantíssimos. A cirurgia ela é tão bonita hoje em dia, do ponto de vista de fazer, que ela não é padrão. Eu vou operar José, Manuel, Luciana e Silvana da mesma maneira. Não. Vai de idade, sexo, modus vivendi, como vive, que relacionamento tem, que hábitos tem. Então, os resultados melhores quando você conhece melhor o cliente para definir técnica e relacionamento. A gente falou no começo do programa também, né, desse crescimento e falou que o número de mulheres que são operadas chega a 76% desse total. É porque as mulheres elas são mais obesas ou porque elas se preocupam mais com a saúde? Como é que a gente pode interpretar esse dado? A obesidade é mais comum no sexo feminino, né? Então, daí essa disparidade. E talvez tenham mais coragem, mais vontade de emagrecer do que o homem. O homem é meio temeroso, vamos dizer assim. Agora, para você ter ideia do problema mundial, 1% só do pessoal que deveria ser operado, são operados realmente, por vários motivos, inclusive preço, o serviço de saúde não paga, então o paciente não deseja, mas teria indicação por complicações, por índice massa corporal. Então, 1% só. Então, há uma necessidade enorme de a gente ter entendeu? Mais acesso a esse tipo de cirurgia, principalmente aqui no Brasil, que o pessoal não está dando a devida importância, principalmente esse órgão público e eu acho que de maneira geral, só vê a parte estética e não vê a parte de saúde. Então ela virá, entendeu? Mas não, realmente sim. Então esse pessoal tem que ter mais acesso à cirurgia bariátrica, como eu disse, porque chega um ponto que, por exemplo, um dos itens que é importante é que o paciente, antes de fazer a cirurgia, tenha tentado um tratamento clínico e não tenha realmente funcionado nada. Mas, inclusive, é uma das coisas que esses serviços de Bradesco, que seja Itaú, eles pedem realmente isso, quer dizer, que você tenha feito um tratamento clínico e não tenha tido resultado. Isso é importante, porque tem alguém que vai responder bem, mas isso é raro, mas existe, entende? Mas a gente está precisando de aumentar mais essa cirurgia. Porque, como eu disse, chega um ponto que a gente, se deixar Deus dará, vai ser muito difícil. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no programa estamos falando sobre cirurgia bariátrica. E a partir deste momento eu te convido para juntos acompanharmos as notícias da internet sobre o tema de hoje em debate e quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima sexta para você. Para vocês que estão nos acompanhando, a informação é da Folha de São Paulo. Cirurgia bariátrica cresce no país e pode incluir ainda mais pacientes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, nos últimos 5 anos, o número de cirurgias realizadas no Brasil cresceu 39%. Esse número passou de 72 mil cirurgias em 2012 para 100 mil no ano passado. A maioria desses procedimentos são feitos na rede privada. De acordo com o Ministério da Saúde, no SUS, houve um aumento de 6.020 procedimentos em 2012 para 8.157 procedimentos no ano passado. Os médicos atribuem a esse aumento o avanço da obesidade, que cresceu em 60% em 10 anos. Agora a gente vai ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Para vocês, um ótimo dia. Nosso encontro é na próxima segunda. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, um ótimo fim de semana. Muito obrigado por essas informações. E olha só, 60% em 10 anos o número de obesos aumentou aqui no nosso país. E o que a gente pode esperar daqui para os próximos 5 ou 10 anos? A tendência é de crescimento da obesidade mesmo, doutor Joaquim, doutor Luciano? A tendência é uma só, realmente é crescimento, que é uma doença crônica, recidivante, que não tem cura, mas tem controle, repare só. E o grande problema é que a gente está abrindo o leque porque, como eu falei, realmente a gente precisa de
alguma coisa pública, alguma realmente lei, já foi liberado, para você ter uma ideia, a lorcacerina, que é muito bom, que existe nos Estados Unidos há mais de 3 anos, foi aprovada aqui no Brasil em dezembro, que é o Belvic, é o nome comercial. Até agora não foi lançado no mercado. Há 2 meses, o presidente sancionou a lei que libera os anorexígeos, que a gente tanto tem, inclusive tem fora do Brasil, mas é proibido aqui nos Estados Unidos, a gente não sabe o porquê, porque a SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, foi em Brasília, mostrou os dados, pediu quase de joelho para não tirarem o remédio. Porque como é que você vai tratar uma doença crônica sem medicação? Inclusive as medicações novas que estão sendo lançadas nos Estados Unidos, que realmente é um anorexígeno, associando a um remédio que tira a saciedade, diminui a saciedade, não chega aqui, que é proibido. Então a gente está sem armamentário, a gente está sem realmente como tratar, mas a gente faz o possível, usando inclusive medicações que não estão constando na bula, mas tem que se tratar. Porque chega um ponto, como eu falei, 1% só dos pacientes que precisam de cirurgia estão chegando à cirurgia. Então há uma necessidade, porque chega um ponto que tem que. Esse homem é um milagroso, quer dizer, é o que faz o milagre, entendeu? Mas tem muita gente que, inclusive, não quer fazer por medo e tem indicação, diabetes controlado, hipertensão arterial. Então a gente está apavorado com isso. Realmente quem faz. Agora, abre um leque muito grande para um mal prático, quer dizer, uma prática médica totalmente errônea, que é usando ozônio, usando medicina ayurvédica, medicina em jejum, aí tem tudo. Aí eu acho que está havendo realmente falta de controle. O perfil dos pacientes que chegam, né, para fazer essa cirurgia aqui em Pernambuco, como é que a gente pode definir esse perfil? Nesse tempo de profissão já foram muitas, né, doutor? Já. A conta que da outra vez que teve aqui no nosso programa, já perdi, né? Ele já deve ter aumentado bem significativamente. Estamos com 3.129 clientes operados. Eu diria que é a última luz no obeso mórbido, ele procura o cirurgião. Ele já foi endocrinologista, ele já mudou de endocrinologista, ele tentou dieta da lua, o que você imaginar ele tentou, sem resultado. Então eles chegam já cabisbaixo do ponto de vista que as suas tentativas próprias, doença crônica, sem controle, não foi o bastante. Então o cirurgião ele é um artesão que vai modificar tamanho de estômago, tamanho de alça intestinal para diminuir a absorção. Ou seja, ele vai fazer uma modificação no que Deus fez, que é o normal. Normal, vamos fazer. Agora, tudo isso tem um custo. Qual é o custo? Ser submetido à cirurgia e se dedicar ao controle pós-operatório. A cirurgia não é operou, tchau. Não, a cirurgia é uma modificação que tem, por essência, manutenção do controle. Através do endocrinologista, nutricionista, psicólogo, cirurgião. Ele é um agregado do ponto de vista de continuidade. Senão, a longo prazo, o resultado não é bom. Ok, muita gente, quando tem dúvidas sobre determinados temas, utilizam ali a internet como fonte de pesquisa, encontram algumas verdades que auxiliam, essas verdades auxiliam no dia a dia, mas tem também muitos mitos, esses mitos às vezes amedrontam, afastam as pessoas do profissional médico que deveria ser a princípio procurado, e a gente vai mostrar aqui algumas afirmações e vocês nos ajudem a compreender. É mito ou verdade? Explique pra gente o que quer dizer, né, essa afirmação, o certo. Qualquer um pode fazer a cirurgia bariátrica, não existe contraindicação, é a primeira afirmação. Mito ou verdade? Não, é verdade, não deve não operar se não tiver todo o perfil da cirurgia, todo o endosso do endocrinologista, do cardiologista, tem que ter um apoio familiar, tem que ter consciência do que vai ser feito nele, não é só operar, é entender a filosofia da cirurgia e compartilhar o prosseguimento depois. Tem gente contraindicado. Pessoas, o etilista crônico, aqueles que não têm a consciência física, psíquica, social de fazer essa manutenção pós-operatória, é melhor não operar. Vamos a um próximo ponto. Temos aqui outra afirmação. Vamos descobrir, é mito ou verdade, que quem faz a redução de estômago não pode engravidar? Isso é um mito, né? Realmente tem vários pacientes grávidas, realmente depois da cirurgia, inclusive há uma percentagem maior de fertilidade. A fertilidade aumenta depois da cirurgia, porque a própria obesidade inibe a ovulação. Então, apenas um controle clínico mais, mais consistente, mas não tem problema nenhum.
O ideal é essas clientes que aumentam o libido sexual terem consciência que no primeiro ano não é bom engravidar. Que ela está numa fase de diminuição de peso, diminuição de todas as suas reservas, não é bom engravidar. Depois de 1 ano pode ter quantos filhos quiserem e se tornam muito férteis. Ok, vamos a um próximo ponto. Outra informação, mito ou verdade, que você emagrece bem mais nos 6 primeiros meses após a cirurgia? Sem dúvida. É a restrição total. Há uma proporcionalidade de que nós temos estatisticamente que no primeiro mês o cliente perde 10%, se vê livre, eu prefiro dizer, se vê livre de 10% do seu peso. Isso vai diminuindo até 1 ano e 2 meses. Depois estabelece, há um equilíbrio do organismo, o organismo é sábio, ele sabe se equilibrar, mas se ele for forçado, ele desequilibra. Ou por perder muito, ou se vê livre de pouco, e você tem que ter com esse cliente esse rapport, esse relacionamento, essa confiabilidade para tratá-lo o resto da vida. Próximo ponto, outra informação, mito ou verdade, os planos de saúde e o SUS, eles devem cobrir a cirurgia bariátrica? Essa polêmica que a gente fala desde o começo do programa. O que a gente poderia falar dessa afirmação? Eles devem cobrir a cirurgia bariátrica, plano de saúde, tanto como o SUS? Eu acho que deveriam, sem nenhuma dúvida. Eu acho que também acho que o Joaquim concorda nisso, porque, como eu disse, essa, inclusive, não é uma cirurgia barata, é uma cirurgia que custa, porque o material é importado, então tem um custo. Mas é um custo que, custo-benefício, está aprovado no mundo todo. Quer dizer, a longo prazo, você cobre o custo. Quer dizer, você, para o próprio Estado, para a própria companhia de seguro, vai ser muito melhor ele operar o paciente do que tratar clinicamente e vir todas as comorbidades possíveis. Então, isso devia ser um dever. E a maioria termina colocando na justiça e o juiz manda, dá uma liminar, não sei. E a gente poderia dizer que é um problema de saúde pública já? Assim é. Assim. Pública, Brasil e mundo. Próximo ponto, outra afirmação, mito ou verdade, que olha só, dá para comer como antes e engordar tudo novamente? Mito ou verdade? Se você fez a cirurgia, dá para comer como antes e engordar tudo novamente? Dá para comer o que o cirurgião programa no estômago dele. Então, quantitativo. O qualitativo é que é diferente. Então, se você não tiver o perfil desse cliente, diminuir a capacidade de ingesta, ou seja, ele passa a ingerir no almoço, por exemplo, 250 gramas, é a média. Ele começa a fazer 100 gramas durante o dia todo, você não tem como aportar. Então, não é uma cirurgia só física, ela é física, psicossocial. Tem que ser acompanhado. Mas dá para comer tudo que comia antes em menor quantidade. Às vezes é uma sabotagemzinha, justamente o que Joaquim disse, porque como ele come líquido, entendeu, e não tem pouco problema, é mais com sólido, então a pessoa começa a tomar milkshake, aí já tem efeito dumping, aí já tem efeito colateral, ela é desenhada para justamente dar isso, aí começa a tomar refrigerante, começa uma cervejinha, é aí onde é que está o perigo, porque a cerveja, a compulsão se torna para o álcool, porque hoje em dia, por onde você vai, a própria sociedade é comer e beber, né? Então faz parte da sociedade, então você tem que ter é por isso que o paciente tem que ter um segmento. E antes de tudo, o mais importante é o paciente querer, ele próprio realmente querer, porque às vezes há uma barreira, o marido quer, a família quer, o noivo quer, mas ela não está naquela hora querendo, a gente tem que conversar e expor os problemas a ela. Ok, vamos agora a um próximo ponto. Temos aqui outra afirmação, mito ou verdade, que dá para fazer plásticas e tirar o excesso de pele logo após a cirurgia bariátrica. Mito ou verdade? Sim. A pele, quando ela estica, porque a gordura está embaixo dela, ela quando tem a perda da gordura, a pele não volta, ela não estica, feito borracha e volta. Então, é necessário, por lei no Brasil, a plástica de abdômen, ela deve ser feita pelos planos de saúde e pelo SUS, mas tem um problema sério, principalmente nas mulheres. Nos homens, a higienização. Quando o abdômen fica em pêndulo, parece um pêndulo, dá infecção embaixo, dá fungo, dificuldade de locomoção, etc. Nas mulheres, há o tal do chau, que é aqui embaixo, a mama, a entrecoxa. Então, tudo são analisados previamente, mas o excesso de pele vai existir quando há diminuição do peso. Ok, vamos a um próximo ponto. Outra tela, mito ou verdade, que só existe um tipo de cirurgia para reduzir o estômago. Mito ou verdade? Não. Existem várias técnicas. Técnicas que começaram e não deram certo.
existem técnicas que se mantêm ao longo dos anos, mas existem muitos tipos de pessoas que devem ser escolhidas para fazer determinada técnica ou a mesma técnica com variáveis. Por exemplo, pessoas jovens, 17, 18 anos, pessoas de idade, 60, 65 anos. Então, esses valores de medição, de quantitativo, de desabsorção, devem ser analisados em cada pessoa. Pode ficar à vontade, doutor. Eu estava comentando até com o Joaquim, porque eu tenho um filho que faz cirurgia bariátrica lá nos Estados Unidos, e ele recentemente mandou para mim uma revisão muito interessante, mais de 200, são 248, para ser exato, pacientes que foram seguidos durante 2 anos, depois de fazer, que a gente fazia gastroplastia endoscópica, bioendoscópica, porque a pessoa sutura o estômago por dentro, agora faz uma restricção. Quer dizer, mesmo pacientes, às vezes, eles têm medo de operar. É um paciente, às vezes, descontrolado, que não tem condição de operar, um diabetes descontrolado, um paciente cardíaco descontrolado. É muito mais fácil você fazer uma endoscopia, né, do que entrar logo para uma cirurgia. Então, através da endoscopia, seria uma porta, uma ponte para depois fazer uma cirurgia mais definitiva. Ou pessoas até que têm medo, não tem realmente pavor, e a gente pela endoscopia, porque tem que ser tratado, tem que estar na cabeça. Não pode haver esse tipo de tratamento opcional que está se fazendo agora, e deve ser proibido esses hormônios todos que estão se usando, HCG todo dia, hormônio masculino, né, mulher. É horrível isso, porque é cancerígeno, é tudo. Mas o pessoal jovem, por exemplo, está chegando o verão, está apavorado, o que é que vai acontecer? Porque tem um tal de ozonoterapia. Puxa vida, você abre. Onde é que você já viu ozonoterapia? Então, o tipo de cada um que você diz, meu Deus, não é possível, eu estou ouvindo isso. Mas tem que haver um tratamento mais cedo ou mais tarde. Como é que esse paciente ele tem certeza que aquela técnica que vai ser aplicada, ela é regulamentada? Esse é um dos problemas que ainda tínhamos, agora está mais regulamentada. A evolução da cirurgia bariátrica, ela mostra algumas técnicas, algumas maneiras que ao longo do tempo não se deram bem. Por exemplo, a banda gástrica, né, foi uma restrição. Eu comecei fazendo uma cirurgia chamada de Mason, que é você dividir o estômago ao meio e botar um anel. Operei 12 pacientes há 20 anos. Dos 12, já reoperei 11, porque voltaram a ganhar peso. Então, as técnicas, tentativas sempre com a tecnologia de melhorar a qualidade, melhorar. Mas o resultado final é ao longo do tempo. Então, as cirurgias, elas devem ser comedidas. Essa tecnologia é um baiano que mora em São Paulo, que começou aqui no sul-americano, o americano aderiu a isso. É uma técnica fácil de fazer do ponto de vista sem endoscopia, mas ainda é experimental do ponto de vista a longo prazo. Então, o que nós devemos deixar claro às pessoas é de que não existe milagre. O que existe é uma modificação no estômago e no intestino para que a pessoa tenha uma diminuição do peso e mantenha a perda de peso. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente essa pergunta, daqui a pouquinho a gente lê ao vivo e responde para você. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, aproveita a oportunidade, estamos com 2 profissionais que entendem e muito sobre o assunto. Manda aí sua pergunta que daqui a pouquinho eles irão responder ao vivo. Vamos a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos tendo uma aula aqui no nosso programa sobre cirurgia bariátrica. No bloco anterior, a gente ouviu alguns mitos e verdades sobre o tema. Temos aqui algumas outras informações, vamos repassar. Pode ser uma dúvida sua, você que está em casa pode ter essa dúvida. Olha só, a cirurgia bariátrica, ela é muito cara? Mito ou verdade? O que vocês podem dizer para a gente? Se for pagar particular, é cara. O material é caro, o hospital, a tecnologia. Em Pernambuco, hoje, a média seria 30 mil reais, incluindo todos, os profissionais, o material importado. Mas não é barata, não, é cara. Mas vale a pena o investimento, né? Vale. Só de medicamento, de pressão, de diabetes, qualidade de vida, saber que vai viver mais. Um dos problemas sérios que nós temos que encarar na população obesa mórbida
é que estatisticamente se vive menos 6 anos do que a média normal. Então, você imagine um governo pagando para tratar diabetes, úlcera diabética, tratar as próteses. Então, é um cliente muito caro para o sistema de saúde, para o governo de uma maneira geral. Torna-se barata a cirurgia bariátrica porque diminui tudo isso. Próximo ponto, vamos verificar agora o que diz a próxima informação. Mito ou verdade? A gente falou, né, que é muito importante sim o acompanhamento psicológico antes e após a cirurgia. Porque vai mudar muita coisa no corpo desse paciente. Muito, e eu acho que é fundamental realmente esse apoio psicológico, acompanhamento psicológico, porque são pessoas excluídas da sociedade, porque existe realmente uma discriminação velada contra a obesidade. E esse pessoal, de repente, perdem peso, mudam completamente a perspectiva dele, a autoestima vai lá para cima. São moças novas que, de repente, era excluída das paqueras, das doenças, começa a ter, pelo contrário, muitos convites. Então, se deixar, todo dia tem convite para sair, para beber. Então, realmente... E tem pessoas que entram em depressão, gozada, para entrar em euforia, mas entram em depressão mesmo magro, ou então se divorcia, manda o paciente ou a esposa para outro lugar, porque acha que o marido agora está procurando ela mais porque ela está bem, ou então ele, entendeu? Vice-versa. Então é uma coisa meio complicada. Aí é onde entra. Passa um processo de aceitação, né? Exatamente, o espelho. O espelho da pessoa, ao se ver, é totalmente diferente. Isso modifica o relacionamento familiar, amoroso, tudo, enfim. Próximo ponto, vamos verificar aqui a próxima afirmação. É preciso fazer exercícios após a cirurgia. Mito ou verdade? É o ideal. É trocar a massa gorda por massa magra. Fortalecer a musculatura. Embora não diminua a pele, mas aumenta muito a musculatura, qualidade de vida, muito grande em termos de exercício, dormir melhor, ter mais fôlego para enfrentar o dia a dia. Porque, só um adendo, se você perder peso e não fizer atividade física, a tendência é perder massa magra também, perder massa muscular. Não é só massa gorda, não é só gordura. Você tem que perder peso, independente de cirurgia, e fazer uma atividade física para manter a massa muscular. Massa magra seria o músculo. O músculo. Massa gorda seria a gordura. A gordura mesmo. Próximo ponto, a gente vai aprendendo, né, com os nossos convidados aqui, cada tópico a gente aprende algo novo. Olha só, é mito ou verdade essa afirmação? Engordar é um bom caminho para fazer a cirurgia bariátrica? Não. Eu acho que esse é um paciente que já não devia ser operado. Não tem perfil psicológico para ser operado. Ele briga com ele mesmo. Ele mente para ele mesmo. Ele engorda para ser operado. Porque ele tá mentindo para ele, está mentindo para a equipe, para o cirurgião. Não. Próximo ponto, mito ou verdade? Olha só, o apoio da família é essencial. E a gente encerra mitos e verdades com essa afirmação. É mito ou verdade que o apoio da família é essencial? No pré-operatório e também no pós-operatório. Mito ou verdade? Verdade verdadeira. Acho que realmente esse apoio da família, porque é um paciente, logo no pós-operatório, é meio difícil, tem que haver realmente um conforto da família, né? Então, tranquilo. O apoio é fundamental. A gente falou, né, que existe mais de um procedimento cirúrgico, falou de um que o senhor começou, né, fazendo esse procedimento, hoje já não faz mais. A gente tem aqui uma imagem que ilustra, né, o que a gente está falando até agora no programa. São vários procedimentos cirúrgicos. O primeiro que a gente vê aqui é o bypass. O bypass é esse procedimento, para quem está em casa, olhando essa imagem, né, do sistema digestivo, né? Isso. Como é que a gente compreende essa imagem? Como é que é feito esse procedimento do bypass? Você vê ali o fígado, a vesícula verde, descendo o esôfago, mais acima o esôfago, aí você divide o estômago em dois. Fica o estômago pequeno por onde passa a comida, o estômago grande por onde não mais vai passar a comida, mas vai continuar fabricando as substâncias necessárias. Então a primeira parte dessa cirurgia é restrição. Come pouco porque cabe pouco. Depois você faz um bypass, um desvio da passagem da comida, para a comida não passar no lugar que absorve gordura. É esse bypass que vai buscar a comida lá no pequeno estômago. Essa é a cirurgia de maior longevidade no mundo, com resultados a longo prazo os melhores. Agora, o cliente tem que se conscientizar que tem que tomar um comprimido de vitamina e sais minerais
todo dia, porque diminui também a absorção de alguns minerais. Vamos mostrar para quem está em casa essa imagem mais próxima, né? Vamos lançar agora em tela cheia essa imagem, você vai conferir mais ou menos o que o doutor explicou para a gente agora. A gente está vendo aí esses procedimentos, o doutor Joaquim Branco, ele vai vir para próximo aqui, a tela para explicar melhor para a gente, né, doutor? Vamos continuar a aula, vamos fazer negócios completos. A cirurgia em si, ela divide o estômago em dois. Aqui grampeia, o que se chama grampeamento nada mais é do que a sutura de um lado e do outro com um mecanismo de grampeamento. Então, esse estômago pequeno aqui é por onde vai passar a comida. O estômago grande continua fabricando as substâncias para fazer a digestão, recebe a bile que vem do fígado, do suco pancreático, e aqui desce para cá. O cirurgião secciona aqui e faz um bypass, ou seja, faz um desvio para buscar a comida aqui. Qual é a essência dessa cirurgia? Comer pouco porque cabe pouco e engana o sistema digestivo porque o alimento desce por aqui e somente aqui o alimento encontra o que vem do estômago, do fígado e do pâncreas. Ou seja, come pouco e absorve menos porque a comida não passou na parte que absorve gordura. Aí, absorve menos, a gente ouviu falar nisso, né? Pode ficar aqui, doutor, para a gente seguir aqui com as outras, os outros procedimentos para compreender melhor. Absorve menos, a gente absorve menos nutrientes se faz essa cirurgia, como é que a gente precisa suplementar esses nutrientes? Falou nesse ponto, doutor? Isso, foi mais ou menos isso. Deu Exatamente então isso. explicou muito bem, né? Então a gente vê, existe, né, essa absorção menor de nutrientes. O que é que acontece? Inclusive ferro, aí você vê muita anemia, o complexo B, orgânicos, minerais. Então, é por isso que você tem que seguir o paciente e cada um é diferente do outro. E você repor, você não pode dizer repor X e acabou, e tchau, e não pode. Eu acho que pelo menos 6 meses, de uma vez por ano, ao longo prazo, você tem que ver o paciente, entende? Temos aqui o outro procedimento. Essa é outra cirurgia hoje muito realizada, é uma cirurgia mais simples. Ela é uma cirurgia em que você retira 2/3 do estômago. Esse estômago aqui foi seccionado, separado desse pequeno estômago, e esse estômago é retirado de dentro da pessoa. Algumas desvantagens. Primeiro, tira, na minha opinião, como cirurgião, tira 2/3 do estômago que estava sadio. Se um dia você precisar, foi embora. Segundo, continua a passagem do alimento pela parte que absorve todos os nutrientes. Então, ela só é uma cirurgia restritiva. Come pouco porque cabe pouco, mas passa pelo lugar que absorve o alimento. É uma das cirurgias muito realizada no Brasil, principalmente. Nos Estados Unidos estão fazendo muito, mas ainda com um certo receio, porque recidiva muito a obesidade. Próximo procedimento cirúrgico? Essa foi a cirurgia chamada banda gástrica ajustável. É uma cirurgia que eu fui aprender em Bern, na Suíça. Não consegui fazer nenhuma, porque vai de encontro à minha filosofia de trabalho. Deixa eu vir para esse lado aqui para enxergar melhor. É uma banda, é um anel grosso, apertando o estômago logo na saída do esôfago para o estômago. Então é só restrição. Passar a comida por aqui, restringe, passa pouca comida. No entanto, entala muito, vomita muito e a longo prazo, o resultado é muito ruim. É uma cirurgia que está abandonada já. Os Estados Unidos, agora no último congresso, mostrou 500 mil bandas colocadas nos Estados Unidos, todas vão ter que ser retiradas e converter para aquela primeira cirurgia que nós falamos. Essa é a duodenal suite, é uma cirurgia mais complexa, bem mais complexa. Ela retira 2/3 do estômago, ela faz um bypass agressivo, tipo do nosso sertão, socó, comeu, passa muito rápido, dá diarreia e leva muito a uma certa desnutrição grave. É uma cirurgia que hoje no mundo se faz muito pouco. Começou-se na Itália, e em Gênova, eu estive lá com o professor, também não fiz nenhuma dessas cirurgias, porque é uma cirurgia muito agressiva do ponto de vista de absorção dos alimentos. Está quase que abandonada. Nós estamos hoje no limiar do bypass, que é a longo prazo, das minhas essa primeira aqui, né? 3.000 cirurgias é a que eu mais faço, com algumas modificações. Hoje está na moda essa, mas já se está pensando que ela é paliativa. Por exemplo, como paliação, eu aceito muito a endoscopia, onde a endoscopia faz só essa cirurgia sem tirar isso. Prega, fica o estômago aqui, perde peso e depois, vamos ver como esse cliente se comporta, poderá complementar com a cirurgia de bypass. Enquanto a gente lança mais uma vez essa imagem em tela cheia, para a gente voltar
a se acomodar aqui nos nossos lugares. A gente vai seguindo aqui e respondendo perguntas. Chegaram várias dúvidas aqui através da nossa linha interativa, através do nosso WhatsApp, através da fanpage também do programa. Você que está em casa ainda pode mandar essa dúvida. E uma dúvida interessante aqui da Bruna. Bruna quer saber o seguinte: como escolher um bom cirurgião bariátrico? Quais os requisitos que esse cirurgião deve ter? Olha, eu acho que você tem que escolher um cirurgião bariátrico que pertença justamente à sociedade bariátrica, que seja realmente, que esteja enfronhado em ser conhecido justamente como cirurgião bariátrico, porque tem uma linha de aprendizado. Nos Estados Unidos tem que fazer pelo menos 1 ano de residência só em cirurgia bariátrica. Não sei se aqui já estão fazendo, mas eu pensar que o pessoal estava tentando fazer isso. Você fazer cirurgia geral e pelo menos 1 a 2 anos só cirurgia bariátrica, que não é uma cirurgia fácil. Quer dizer, não é para todo mundo fazer, porque as complicações, quando existem, são grandes, entende? Então, é muito importante que ele tenha título de especialista em cirurgia bariátrica, faça parte da sociedade e seja a gente é conhecido, quer dizer, o pessoal que faz a cirurgia, a gente sabe quem é ligado a alguma universidade, a um hospital, um serviço bom. Então, isso é muito importante, porque senão no interior vai ser um desastre completo. Quer dizer, eu não estou dizendo que no interior não tem gente capacitada, mas a pessoa aqui no Brasil, infelizmente, se forma, recebe o Conselho Regional de Medicina, tem um número, e você pode, legalmente você pode dizer, eu sou um cirurgião bariátrico. É isso? É verdade. As leis brasileiras ainda são muito frouxas, entre aspas, liberando qualquer cirurgião, por exemplo, fazer uma cirurgia de crânio. Ele é habilitado, ele não vai ser processado, mas ele não treinou, ele não sabe. Então, tudo tem que ter treinamento. E no Brasil ainda é um pouco folgado desse ponto de vista das leis. Procura também ali referências. Né? Um médico que fez mais de 3 mil procedimentos, ele é gabaritado para fazer aquilo. Né? Ele não poderia estar fazendo tanto procedimento se não viesse dando certo. E a nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e hoje metabólica, eu sou um dos fundadores, nós temos muito cuidado disso. Então, de referenciar. O plano de saúde só aceita a pessoa credenciar se tiver o certificado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Alguns pacientes. Pode ficar à vontade, doutor Luciano. Existe, quando eu disse que eu recebi um artigo justamente que foi publicado online, que são 248 pacientes que fizeram endoscopia, fez exatamente o que o Joaquim mostrou, a gastrectomia vertical, mas por via endoscópica. Se viu que a linha de aprendizado, porque tem uma linha de aprendizado, quantos pacientes você precisa fazer com tutela, quer dizer, o professor junto, para você começar a fazer normal. 35 pacientes, até isso eles veem o americano. Então, depois de 35 pacientes, você ganha, quer dizer, desde que você vinha fazendo cirurgia bariátrica. Depois de 35, o endoscopista pode começar realmente a fazer a cirurgia bariátrica, entende? Endoscópica. O certificado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica são 100 cirurgias bariátricas feitas sob supervisão de quem já tinha, para ter o certificado e ser credenciado. Alguns pacientes operados, eles relatam ali queda de cabelo intensa, as unhas ficam quebradiças, entre outros sintomas. Por que isso acontece? É verdade. Nessa cirurgia da desabsorção, come pouco e absorve menos, a diminuição da absorção de zinco, de ácido fólico, B12, etc. Então, nos primeiros 4, 5, 6 meses, a diminuição, quebradiça das unhas, o cabelo cai um pouquinho. Aí nós temos que suplementar. Aí vem um nutricionista, vem um endocrinologista, vem um cirurgião, ofertando zinco e outros elementos principais, e isso volta a crescer o cabelo. Aquela perdeu significa que recupera também, e não tem tantas complicações. Tem que ser, por isso tem que ser acompanhado, por isso tem que ser sempre mantido o controle. Temos aqui algumas participações através do nosso WhatsApp, muita gente interagindo, mandando perguntas. Você que está em casa, tem dúvidas, 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, você pode acessar, deixar aí sua pergunta. Mônica Cristina, de Dois Unidos, ela diz o seguinte: conheço sim pessoas que fizeram esse tipo de procedimento cirúrgico e obtiveram um efeito positivo. Porém, gostaria de saber se estou acima do peso para o meu tamanho, né? Ela quer saber se está obesa. 1,49 m, pesava 46 quilos, hoje pesa 79 quilos. Tem 1,49 m, pesando 79 quilos. Dividir o peso pelo quadrado da altura, mas hoje nós estamos trabalhando num mundo
de que essa ditadura do IMC, do Índice de Massa Corpórea, não foi feita para cirurgia bariátrica. Foi feito pela ONU para a observação das populações no mundo, quem seria desnutrido, nutrido, obeso, superobeso. Então, não é uma avaliação física, ela é física psicossocial. Então, nós temos que trabalhar sempre com isso. Só esse índice é uma ditadura que não deve prevalecer. Porque uma pessoa, eu já tive clientes com mais de 140 quilos, uma altura grande, sem diabetes, sem hipertensão, foi saber o que fazer. Nada, se controlar, mas não a cirurgia. A cirurgia é muito agressiva do ponto de vista de modificação, tem que ser muito bem avaliada para poder ser feita. Temos aqui outra participação, a Tiane Silva, ela que é de Santa Amaro. Ela disse que a irmã fez uma cirurgia no intestino, mas não está tendo absorção. O médico que fez a cirurgia não está mais no hospital e nenhum outro local está aceitando que ela entre para fazer a cirurgia bariátrica. O que é que ela deve fazer? Deve procurar um serviço público com experiência grande. Essa cirurgia foi realizada, nós sabemos, aqui em Pernambuco, um número muito grande. Era uma cirurgia proibida nos Estados Unidos e aqui, mas foi feita. E esses clientes têm que ser revertidos e fazer a cirurgia bariátrica real e boa para ela. Outra participação, a Denise Ricardo, de Igaraçu, 64 anos. Ela disse que é portadora de leucemia linfóide crônica. Posso fazer a cirurgia bariátrica? Acho que não deve. Eu acho que realmente é uma pergunta boa, mas tecnicamente, você, quando doença crônica, uma doença já com tipo porte-leucemia, que você vai precisar tomar remédio constantemente a vida toda, eu acho que não deve, não, entendeu? Realmente vamos tratar da leucemia e se preocupar menos com a bariátrica. Outra participação, Natilde Batista, de Olinda, tem 50 anos. Ela disse que o peso é 83 quilos e tem muita pele ali no abdômen. Posso fazer uma cirurgia de reparação? É a dúvida da Natilde. Pode, mas por informação, sem contato, é muito ruim dar uma opinião. Eu diria só que idade não é mais um grande problema. Quando nós começamos, nós operávamos só após 18 anos de idade e uma idade limítrofe de, no máximo, 60 anos. Não, temos operado pessoas de mais idade, pessoas mais jovens, mas cada cliente, cada pessoa é um ente diferente. Evandro Bezerra está participando agora, ele que é de Olinda, ele quer saber com quantos quilos o paciente pode fazer a cirurgia bariátrica. Qual o peso ideal que o paciente deve ir para a mesa de cirurgia? Aí tem que ter todo o contato, tem que ter toda a avaliação. O IMC também é importante, mas tem que saber se as doenças correlatas vale a pena uma cirurgia bariátrica. Vou pedir licença agora aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você ainda tem dúvidas? 994 18 1206, manda pra gente sua pergunta, 3424 1977, liga pra gente, manda sua participação, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo e responder aqui no nosso programa. Vamos a um rápido intervalo e até já! Já voltamos com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos conferir juntos oportunidades de emprego. Olha só, 5 vagas para atendente de lanchonete. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é ter ensino médio incompleto, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 957. São 5 vagas para atendente de lanchonete. Próxima oportunidade, agora são 2 vagas para estofador de veículos. Ensino médio incompleto é a exigência. Experiência de 6 meses, R$ 1.200 é o salário. São 2 vagas para estofador de veículos. Vamos ver mais oportunidades de trabalho. Agora tem 3 vagas para mecânico de gerador, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.000. São 3 vagas para mecânico de gerador. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda.
Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o programa falando mais sobre cirurgia bariátrica. Temos várias participações no WhatsApp, na linha interativa e também na nossa fanpage. E a gente vai repassar aqui essas perguntas para os nossos convidados. Temos uma dúvida bem interessante aqui sobre o sedentarismo. Quando a pessoa quer sair do sedentarismo, evitar o sedentarismo, o que é que ela deve fazer? O que é um grande vilão para essas pessoas que não querem engordar? Doutor Luciano, o que é que a gente poderia responder para o telespectador que não se identificou, mas quer saber isso? Como evitar o sedentarismo? Isso é uma boa pergunta, porque isso é um questionamento que a gente tinha, quer dizer, há uns 2 anos atrás, no Congresso Mundial de Obesidade, o que a gente viu foi eles mostrarem claramente que se você fizer 30 minutos de uma caminhada, caminhar é a coisa melhor que tem, que existe, entende? Pelo menos 4, 5 vezes por semana, 30 minutos. Então, é exatamente o tempo que você precisa e justamente para melhorar o aspecto saudável, melhorar as taxas, colesterol, triglicerídeo, ajudar justamente a queima calórica todo dia. Então, agora, isso antes tem que passar pelo cardiologista, esse paciente tem que ter um exame cardiológico, é isso que o pessoal não faz, para saber que tipo de cirurgia ele pode fazer, até quando ele pode fazer, manter a frequência cardíaca e tal. Então, pessoas totalmente sedentárias têm que começar devagar. Hidroginástica é uma boa, porque se tiver excesso de peso, aquilo ali serve como almofada, entende? Ou essa ginástica justamente com elástico. Então, isso realmente funciona. Agora, não pode ficar sem fazer nada, porque o sedentarismo é terrível. Para todos os aspectos, não é só o obeso, não. Então, é ruim para tudo, para colesterol, triglicerídeo, glicose, resistência à insulina, obesidade abdominal, porque tem pessoas que não têm muito aquela barriga de chope, aquilo ali é terrível. Temos aqui mais participações, agora a dúvida é da Ana Paula, ela que é de Ponte dos Carvalhos, ela diz o seguinte: a cirurgia bariátrica, em algum caso, pode trazer a cura para o diabetes? Sim. A nossa sociedade, quando foi fundada, era a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Então, os cirurgiões foram verificando que aqueles obesos que eram diabéticos ou deixavam de ser ou diminuíam muito a quantidade de medicamento necessária. Então, se foi estudando, e você sabe que existem estruturas de descoberta de hormônios, foi descoberto um hormônio chamado grelina, e foi descoberto outros hormônios fabricados no intestino que se estimulava ele a fabricar, e ele chegando no pâncreas, mandava o pâncreas fabricar insulina. Então, realmente, hoje a Sociedade Brasileira, que foi a primeira no mundo a se tornar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, depois disso a Sociedade Americana de Obesidade também incorporou esse termo, que esse resultado é muito bom. Mas tem que ter muita cautela na indicação da cirurgia bariátrica no diabético sem peso grande. As avaliações são muito importantes, tem que saber se o pâncreas é viável com alguns exames, saber se ele é estimulado, ele fabrica insulina, se a diabetes diminui, mas já estamos fazendo, mas com muita cautela, não deva ser um número muito grande, todo diabetes ser operado, não há um perfil para ser analisado para poder fazer a cirurgia. Temos aqui outra participação, a Cristina Silva, ela quer saber se uma dieta rica em fibras ajuda a emagrecer? Muito, é uma dieta saudável, né? Porque hoje que a gente está prescrevendo uma dieta saudável e a melhor dieta que tem é aquela que o paciente se adapte e faça, nada de tirar nenhum nutriente. E a fibra é muito boa porque dá uma sensação de saciedade, diminui justamente o peristaltismo gástrico e diminui a absorção justamente a nível de intestino de carboidrato, ou é mais devagar a absorção de carboidrato, você evita aqueles picos de glicose grandes. Né? Então, é muito importante para constipação, para vários problemas. Então, realmente, fibra é o que tem na verdura, legumes, raízes. Né? Então, isso é importante demais para a dieta saudável. Temos aqui mais participações. A Maria Melo, ela que é de Piedade, tem 35 anos, ela diz que tem 1,62 m, 86 quilos, porém ela tem várias comorbidades, ovários policísticos, tem escoliose, que é o chamado bico de papagaio, tem enxaqueca, dificuldade para respirar, problemas de circulação, com varizes calibrosas também, que causam muitas dores,
dentre outros problemas. Há pelo menos 15 anos ela diz que luta para emagrecer, mas sem sucesso, o que mexe muito com a autoestima. Meu IMC é de 33,53. Tem indicação para a cirurgia? Ela tem que ser analisada física, psicossocial. A indicação cirúrgica não é só o cliente querer, o cirurgião querer operar, não. Há outras interfaces importantes, outras análises importantes, que cada pessoa que tem seu excesso de peso tem seus problemas, tem que ser analisado. Agora a dúvida da Rubeline, ela diz que tem um sobrinho de 19 anos e pesa cerca de 150 quilos. Como é que eu faço para que ele venha fazer essa cirurgia bariátrica? Qual a porta de entrada? Se ele tiver plano de saúde, procurar um cirurgião, um endocrinologista primeiro, para analisar o todo. A idade já não é um empecilho para a cirurgia bariátrica, mas tem que ser analisado como um todo. Eu aconselharia aí a um endocrinologista ou a um cirurgião bariátrico para ser analisado com muito cuidado. Outra parte, pode ficar à vontade, doutor Luciano. Desculpa, Não, fica à vontade. Um paciente jovem desse, ele deve ser realmente avaliado, como o Joaquim falou, porque realmente pode ter uma doença que leve a isso, então que pode ser extremamente tratável, como síndrome metabólica, resistência à insulina, justamente é muito frequente. Então, hoje a gente tem que avaliar, porque cada vez mais a gente está descobrindo causas da deficiência de vitamina D, entendeu? Então, a gente tem que ajudar esse paciente. Seria um candidato bom para cirurgia bariátrica, mas antes tem que ser avaliado, como o Joaquim disse, e tratado, e dando pelo menos uma tentativa séria, não tomando esse remédio absurdo que eu acho que estão prescrevendo por aí. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas diz que mora em Beberibe, tem 30 anos e fez uma cirurgia bariátrica há 4 anos, mas disse que sentiu o estômago como se tivesse inchado e diz que a imunidade também está muito baixa. O que é que eu devo fazer? Ser reavaliado, deva procurar quem o operou ou um médico capacitado, normalmente o endocrinologista, para avaliar todas as suas taxas. Tudo isso se resolve, desde que haja acompanhamento. É uma cirurgia que requer 100% de acompanhamento para ter bom resultado. Essa é a dúvida que fica, né, doutor Luciano? Claro. Será que essa pessoa está sendo Bem acompanhada? Será que ela está seguindo a risca ali as orientações? Porque fala na questão do estômago inchado, mas a imunidade baixa. Está faltando nutrientes nesse corpo. Exatamente. Tem que ser avaliado. Alguns casos pode ter a suplementação, né? Ou ele não está fazendo a Ou suplementação. não está fazendo A de dieta forma não adequada. está adequada, exato. Às vezes troca o medicamento por conta própria, né? Aí isso é pior que Esse tem. é o pior. Vai para o mais barato. Ou então se automedica, Se quer automedica. dizer, um paciente diz, que você está tomando? Aí vai tomar, entendeu? Isso é coisa absurda, isso é típico de brasileiro. Isso aí realmente. Então, volte o quanto antes nesse profissional para ser reavaliado. Aham. Agora tem a participação da Simone. Ela quer dizer o seguinte, quer que fique registrado que ela fez a cirurgia bariátrica há 3 anos e está muito bem. Foi a melhor coisa que eu fiz. Parabéns pelo tema escolhido hoje, também parabéns pelos convidados. Repassando aqui o elogio da Simone. Simone fez a cirurgia há 3 anos e só tem a agradecer. A melhor coisa que ela fez. Parabéns a ela. A né? ela. Está consciente, lúcida e orientada. Temos outra participação. A pessoa não se identificou, tem 40 anos, pesa 123 quilos, faz caminhada, faz regime, não consegue emagrecer de jeito nenhum. Meu índice de massa corporal é acima de 38. Estou perdendo a minha vista. Será que é por conta da minha obesidade? Ela não tem diabetes, porque às vezes você tem diabetes, uma das complicações é a retinopatia diabética, que começa realmente, isso é o que eu pensaria de início, né? Porque 80% a 90% dos pacientes com diabetes em adulto, porque tem, logicamente, a genética, mas o porque, como o Joaquim diz, tem uma tendência diabética, entendeu? Genética. Quando a pessoa perde peso, essa diabetes quase que desaparece. Daí a cirurgia metabólica. Entende? Então, inclusive, o açúcar, a glicose baixa mais rápido do que a perda de peso. Isso foi até questionado. Por que isso? Mas é porque a alteração de grelina, de neuropeptídeo Y, há alterações neuroquímicas muito, muito importantes que acontecem depois da cirurgia. Entendeu? Então, realmente... Dúvida agora do Rafael Costa sobre os líquidos. Tomar líquidos após e durante as refeições. Engorda, doutor? Não, o grande problema que tem é que geralmente o pessoal que engorda tende a comer mais rápido do que o normal e geralmente não mastigam, não sente nenhum sabor da comida. É uma compulsão tão grande
porque eles vão deglutindo, assistido por líquido. Então, eles tomam o quê? 1 litro de líquido, né? Pode ser o que seja, refrigerante, água, refresco. Eles não mastigam e vão deglutindo exatamente bebendo água. Então, seria interessante, de bom tom, você mastigar, deglutir, sentir o sabor da comida, porque esse é onde está o prazer. Porque depois que a comida entra no esôfago, você não sente mais sabor nenhum, entende? Então, tem que mastigar. Ok, temos aqui outra participação. É uma mãe preocupada, Maria do Carmo, ela quer saber as principais causas, né, de obesidade em crianças e adolescentes e como os pais eles devem lidar com isso. Tem a genética, então saber exatamente o peso do pai, da mãe, dos tios. Tem justamente porque antigamente ele dizia todo gordo é mentiroso. Mas não é, não. Tem pessoas que têm tendência a engordar. Então, a obesidade é uma doença crônica. Agora, você tem que perguntar, primeiro, o estilo alimentar que tem na casa, como é que está o peso da família, porque a criança que é exposta muito. Tem gente, eu já vi crianças com a mamadeira com Coca-Cola, isso é um crime, né? Mas, então, tem que procurar razões, por exemplo, o hipotireoidismo seria uma causa frequente. A hiperinsulinemia, que também pode ocorrer em criança, pode engrandecer a síndrome metabólica, a deficiência de vitaminas e a compulsão alimentar. E tem até tumores hipofisários. Então, parabéns. Tem tumores hipofisários que aumentam o apetite, quer dizer, o apetite voraz que você não consegue. Então, esse paciente tem que ser realmente estudado. Temos aqui outra participação, Rodolfo Silva, ele quer saber quais as possíveis complicações durante e após a cirurgia. Sim. São complicações preveníveis. Eu digo sempre que o cirurgião bariátrico, quando vai operar um obeso, ele vai com muito mais conhecimento do cliente, porque ele tem o apoio da família, tem o psicológico dele, tem todas as ações necessárias para o prevenir. Mas é uma cirurgia. As complicações que podem ocorrer durante a cirurgia é o sangramento, né? O sangramento. Esse é o cuidado. Depois das cirurgias são as embolias, porque o obeso tem uma tendência maior de ter embolia pulmonar. Se faz a precaução da meia, da bota pneumática, andar precocemente. Tem as medicações anti-embolismo e temos a qualificação. Hoje em dia eu ainda uso um dreno, que eu digo sempre ao cliente, é um vigia dentro da barriga que eu não posso ver dentro durante 3 dias. As precauções são muitas. Hoje diminuiu em muito as complicações. Hoje ela é menos de 1%, muito menos. Então nós temos hoje muito mais conhecimento do cliente obeso para prevenir e não ocorrer. Tem uma dúvida interessante, a pessoa não quis se identificar, mas quer saber das técnicas que apresentamos agora há pouco aqui no programa. Achou interessante, quer saber se alguma dessa técnica permite comer mais do que a outra? Sim, permite. Se você faz um sleeving, por exemplo, cabe mais comida do que você fazer um bypass. Ela é restritiva, mas ela é longilínea, o estômago ainda fica como se fosse um J grande, aí come mais um pouquinho. Mas o problema não, a resolução maior que nós não tínhamos quando começamos esse processo, é que nós não sabíamos que há uma diminuição de mais de 90% da fome. A fome. Depois da cirurgia bariátrica, com aquela primeira técnica, esse hormônio que depois foi descoberto da cirurgia, chama-se grelina, é o hormônio da fome, ele diminui em 10%. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço há 8 dias depois do cliente no consultório, e a fome? Doutor, não tem fome, eu como porque tenho que comer. E isso se prorroga ao tempo. Então, é importante, nós estamos descobrindo mais coisas no ser humano através desses artifícios cirúrgicos que estamos fazendo. Temos aqui outra participação, a pessoa quer saber se há risco de emagrecer demais após fazer essa cirurgia. Tem. Diga aí. Porque quando você faz uma desabsorção dessa, se você fizer ela maior, ele tem mais perda de peso do que o normal. Então nós temos, eu digo sempre, o diferencial do cirurgião bariátrico que tem mais experiência é fazer a cirurgia para aquele cliente. A idade, o modus vivendi, se ele mastiga bem, como é o relacionamento dele com que tipo de comida, para você fazer a técnica nele, que ele se veja livre do peso ideal. Mas, se houver uma perda mais do que o normal, há resolução cirúrgica. Você diminui a desabsorção e ele volta a se nutrir. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos avaliar antes, durante a cirurgia. Você às vezes pede uma endoscopia, vê um estômago mais ou menos. Quando vai lá na cirurgia é um estômago enorme. Então você tem que fazer uma cirurgia do estômago menor ainda. Ou um estômago pequeno num obeso grande.
Você não vai fazer tão pequeno o estômago, quer dizer, a variável do tamanho da alça desabsortiva, quer dizer, a técnica cirúrgica tem minúcias, não é um padrão só para todo mundo. Queria fazer só um adendo, é que você pode ir perdendo e desenvolver um problema sério, que é uma doença grave, que é a anorexia nervosa. Anorexia nervosa. Eu vi paciente meu que começou a emagrecer, chegou no peso e continua a comer quase nada. Então foi avaliado pelo psiquiatra e realmente ele estava entrando em anorexia nervosa. Quando ele é um estudo de imagem, ele se vê no espelho, aí ele se vê gordo. Temos aqui uma última participação através do nosso WhatsApp. Sônia, de 40 anos, ela diz o seguinte: peso 123 quilos e quando eu tinha, há 10 anos, 10 anos antes da minha primeira menstruação, minha mãe me deu um medicamento chamado de Prostafen. Tomei cerca de 60 comprimidos, ela disse que tomou cerca de 60. Hoje é casada, tem filhos. Essa medicação foi a porta de entrada para a minha obesidade? Obviamente, eu acho que ela era magra, daí tomar o Prostafen para engordar. Antigamente a gente via isso muito. Hoje a gente foge desse remédio, pelo amor de Deus. Será que pode ter sido a porta de entrada para a obesidade? Eu acho que ela talvez tenha começado a engordar. E como é uma doença que a tendência é evoluir, você não tem um limite, não. Você não tem um stop na obesidade. Se você vai deixando, a tendência é engordando, porque com o passar do tempo, o metabolismo da gente diminui, em torno de quê? De 3%, 4% por ano. Então, você vai diminuindo, e você continua a ingesta, então você vai tendendo a engordar. Saiu agora, 2 meses passados, sobre a pergunta é a seguinte: existe obeso saudável? E com segmento, mais de 20 anos, foi New England, que é justamente da Harvard, ele mostrando que, mesmo que tenha tudo normal, você evoluindo por 20 anos, então o obeso vai ter complicações cardiovasculares ou então articulares, ele vai ter algum tipo de complicação. Vai ter artrose de joelho, coxo femoral, então o paciente tem que ser cuidado. Então a obesidade, aquele negócio, minhas taxas estão normais, eu estou joinha, estou bem, não existe, tem que tratar, entendeu? Ok, vou pedir licença agora aos convidados. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. Hoje perguntamos o seguinte: você conhece alguém que precisou fazer uma cirurgia bariátrica para emagrecer? Olha só, 59% das pessoas que ligaram para a gente, participaram, disseram que sim, que conhecem uma pessoa que fez essa cirurgia bariátrica. 41% disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado. Também queria agradecer bastante aos nossos convidados aqui no nosso estúdio. Dr. Luciano Teixeira, endocrinologista, professor de endocrinologia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele também é chefe do serviço de metabologia e obesidade do Hospital das Clínicas aqui de Pernambuco. Dr. Luciano, muito obrigado por compartilhar com a gente tanto conhecimento. O senhor fique à vontade agora para um último recado e considerações finais. Eu agradeço a você de coração e ao seu público, que é enorme, eu sei que mas é um tema que eu realmente me apaixonei há muito tempo, desde que eu entrei na endocrinologia, que é justamente essa metabologia, síndrome metabólica e obesidade. Então, eu estou sempre à disposição, porque eu adoro realmente esclarecer a população, porque está precisando disso. O pessoal está sendo realmente entrando em várias atividades físicas e atividades, principalmente hormonais, tomando, entrando pelo lado errado, vamos dizer assim, que vai ter complicações seríssimas a longo prazo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Luciano. Agradeço a você. Doutor Joaquim Branco, cirurgião bariátrico, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Cirurgião de mais de 3.000 cirurgias, né? Um cirurgião de sucesso. Obrigado também por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. O último recado, fique à vontade. Eu mudei minha vida como profissional a partir do momento de 21 anos e meio lidando com obesos. Eu deixei de ser um cirurgião de doença, passei a ser um cirurgião que vê o doente físico, psicossocial. Me tornei mais calmo, mais tranquilo, me tornei talvez mais dedicado, porque eu estou lidando com uma matéria-prima essencial, que é mudar uma pessoa em todos os seus aspectos. Com muito prazer, estou aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço, um ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!